Continuando agora para criar os recursos alterar e excluir, eu vou selecionar aqui a tabela. Ao invés de 3 colunas, eu quero 4. E aqui eu vou escrever o nome gerenciar. E essa daqui eu vou dividir em duas. Essa célula eu vou dividir em duas colunas. Aqui eu vou colocar alterar e aqui eu vou colocar excluir. Para ficar certinho, eu vou centralizar isso aqui. Vou dar um OK. E vou salvar isso aqui, né? Então veja, está criado o alterar e o excluir, mas claro, apenas os nomes. E agora realmente é que eu vou criar o alterar. Então eu vou abrir o arquivo index, que é o cadastro, porque o alterar é muito parecido com isso aqui, não é? Ou seja, a diferença é que ao invés de ele inserir um novo registro no banco de dados, ele altera. Então eu vou salvar esse arquivo, pressionar Ctrl Shift S e vou salvar com o nome alterar. Aqui em Server Behaviors, eu vou tirar o nome, check new username, ou seja, vou tirar o recurso, né? E também vou tirar o insert. Pronto, eu estou apenas com a estrutura de formulário, ok? Não tem mais nada de diferente aqui, apenas a estrutura do formulário para que eu possa fazer o que eu quiser. Eu vou logo atualizar esse nome de cadastrar cliente para atualizar cliente. E veja, primeiro, antes de eu mostrar como fazer, eu preciso que vocês entendam como é que funciona. Quando a gente faz lá com a barra developer, é tudo muito fácil, a gente não faz quase nada praticamente. Mas como a gente está fazendo manualmente, primeiro eu preciso que você entenda o que você está fazendo para depois fazer. Até porque senão você vai virar um mero repetidor de um tutorial. Então veja, se você vai alterar um cadastro, significa que você já puxou ele do banco de dados. E logicamente, para você puxar esse cadastro do banco de dados, você precisa de quê? De uma consulta. Por que é importante você saber disso? Porque toda vez que você for criar um recurso alterar, você vai lembrar, poxa, peraí, se eu estou alterando, esses dados estão vindo do banco de dados. Então, se ele está vindo do banco de dados, eu já sei que eu não vou nem continuar se eu não fizer lá alguma consulta. Então, eu vou aqui em Binds, vou clicar no sinal de mais e eu vou criar uma consulta. Vou voltar aqui para o modo Simple. Vou chamar essa consulta de alterar. A conexão com o banco de dados está ok. A tabela continua sendo clientes. E agora, a filtragem. Quando eu vou alterar, eu preciso alterar por um campo único. Em geral, a gente sempre usa a chave primária, então vou usar o ID. Porque eu não vou alterar pelo nome, vai que duas pessoas têm o mesmo nome. A gente sabe que isso no Brasil é perfeitamente possível, né? Tem muitas pessoas com o mesmo nome. Se eu for contar quantos Adrianos tem no Brasil, enfim. E aqui tem que ser igual. Não pode ser um ID aproximado, porque senão, sem querer, querendo, você acaba alterando de outra pessoa. Ou pior, dando permissão para alterar de outra pessoa. E aqui vem um detalhe, a gente já usou muito o form variable, ou seja, vem de um formulário. Só que nesse caso não vem. O alterar vai vir daqui, ó, desse arquivo aqui em cima, listar. Quando eu clicar no link, ele vai passar para esse arquivo. Então vem de uma URL. Por isso que tem que ficar isso aqui, ó, parâmetro de URL. E o parâmetro é o campo cliente ID, ok? Então a consulta está criada. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou criar um campo oculto, porque eu vou precisar do ID. Eu vou clicar aqui e vou criar um campo oculto. Vamos aqui em Forms. Como é que vai se chamar esse campo? Cliente ID. Aí você pode perguntar, Adriano, por que você não cria um campo igual a esse? Porque não precisa aparecer. Mas como o parâmetro de URL vai passar justamente pelo ID, então ele precisa estar aqui, mas não precisa aparecer. Então eu vou clicar aqui e vou arrastar, observe que ele passou o valor, e assim eu vou fazer com todos. Depois que você estiver vendo isso, você pode falar, poxa, é bem melhor fazer com a barra developer, mas se você observar bem, quando a gente faz com a barra developer, tudo é determinado por ela, inclusive o visual, a ordem, se é na vertical, se é na horizontal, tudo isso é determinado por ela, e não por você. E aqui a gente tem um controle maior, a gente pode personalizar do jeito que a gente quer, e deixar o sistema com a cara que você quiser determinar. Agora, observe que eu fiz uma consulta, atribuí essa consulta a cada campo, porém, eu ainda não disse que esse formulário era para alterar. Então eu vou vir aqui, ó, em Server Behaviors, vou clicar no sinal de mais
E aqui eu tenho uma opção chamada Update, ou seja, atualizar. Ele vai pedir o formulário, só tem um, conexão também só tem uma, a tabela já está ok, que é clientes, e eu vou apenas me certificar que todos estão setados corretamente. É só eu conferindo aqui embaixo. Cidade, estado, CPF, RG, fone, e-mail, ok. Depois que atualizar, ele vai para onde? Aí se você quiser, você pode mandar ele para um arquivo com aquela mensagem, dados alterados com sucesso, mas eu vou mandar ele de volta para o arquivo listar. Ok, vou salvar e o arquivo alterar está pronto. Eu não estou falando que o link alterar está pronto, o arquivo alterar está pronto. Então agora eu vou criar o link para que ele funcione. Então seleciono o nome alterar, aqui no link eu vou clicar na pasta e tem muita gente que usa uma extensão chamada GoToDetailPage, que nada mais é do que uma extensão que facilita você usar o próprio recurso Dreamweaver. Então aqui veja só, qual é o arquivo que vai alterar? Nesse arquivo aqui, alterar. Eu vou clicar em OK? Logicamente que não. Aqui embaixo, o URL, eu vou clicar em parâmetros. Olha o que ele apareceu. Qual é o nome do campo? Qual é? Cliente ID. E o valor? O valor você não sabe, o valor vem de uma consulta, então tem que ser dinâmico. Então vou escolher aqui, cliente ID. Vou dar um OK e observe como ficou o parâmetro. Vou dar um OK, vou salvar e vou visualizar isso aqui no navegador. Deixa eu fechar aqui. Tá aqui, ó, todos. E eu vou clicar aqui no alterar desse primeiro. Olha só, apareceram todos os dados. Endereço terra do nunca, vou botar terra do sempre agora. O Adriano Giannini vai se chamar Adriano Giannini Soares, que é meu nome completo. O bairro, vou colocar Poço e vou atualizar. Vou consultar novamente. E o Adriano Giannini agora tá Adriano Giannini Soares, tudo certinho, ok?